Olá, amigos e amigas, boa noite. Estamos aqui presente para mais uma live, mais uma transmissão ao vivo, que está sendo gravada hoje, terça-feira, dia 10 de outubro de 2017. Eu fico muito feliz com a presença de todos aqueles que logo estarão entrando aqui e acompanhando a gravação ao vivo, e na segunda parte do nosso programa aqui, interagindo, trazendo perguntas, dúvidas, trazendo até depoimentos e ajudas aqui para a nossa interação. Gente, como sempre no início, eu vou ir pedindo uma certa paciência, porque, como eu sempre falo, eu aqui sou o apresentador, o contra-regra, o editor, o espectador, e vou tentando dar conta de gerenciar tudo aqui, e quero, nesse início, aproveitar a ocasião para já ir fazendo alguns compartilhamentos aqui, relativo aqui à nossa gravação ao vivo, para que a gente possa chamar a atenção do máximo de pessoas possíveis, ok? Enquanto isso, gente boa, fico feliz também se você posteriormente puder tirar um tempinho para poder assistir essa live. Eu talvez não tenha a devida ocasião para responder e interagir com você posteriormente ao término dessa gravação, né? Estamos começando agora às 19h, vamos juntos até às 20 horas do dia de hoje. E qualquer interação que ocorra depois, eu posso tentar, na medida do possível, responder alguma coisa, mas eu não garanto. De modo que seria interessante a gente sempre privilegiar esses momentos em que estaremos juntos aqui ao vivo. Tá? Então, já estou postando aqui numa página minha, Perspectiva e Transformação, que é uma das páginas que eu também gerencio. Pensamentos obsessivos. Ok, é só publicar. Já foi, coloquei já lá numa página. Agora já vou compartilhar lá no meu mural também, para a gente chamando a atenção aqui do maior número de pessoas possíveis. Ok, deixa só eu postar, mas aqui foi. Pronto. Vamos juntos, então, naquele mesmo ritmo com que a gente tem trabalhado, ok? Onde as primeiras meia hora eu estarei gerando uma ligeira reflexão aqui sobre o nosso tema de hoje, que é pensamentos obsessivos. Temas esses que são sempre retirados aqui da minha rotina de trabalho no atendimento clínico, dos quais pensamento obsessivo está entre os top 10, daquilo com que a gente se depara com muita frequência. Pois bem, vamos então seguir na linha de a gente tentar entender e problematizar e visualizar como que os pensamentos obsessivos eles se desdobram na nossa maneira de ler e interpretar a vida e a nós mesmos. Primeiramente, eu gostaria de pontuar uma característica que eu particularmente considero essencial como pano de fundo daquilo que gera os pensamentos obsessivos, onde eu diria que o pensamento obsessivo ele é primordialmente caracterizado pela dificuldade de confiar. De confiar. Geralmente, o processo obsessivo, seja em que direção for, ele decorre como fruto de uma inflação do eu na direção
de se entender, de convictamente se crer como o único responsável pela manutenção da sua vida, da sua saúde e da sua segurança. E quando o eu não consegue confiar em mais nada para além de si, ele acaba invocando sobre si um peso de responsabilidade e tensão que dificulta a ele mesmo se autogerenciar. Então, o primeiro ponto característico do pensamento obsessivo, ele versa como pano de fundo essa extrema dificuldade de confiar. Um segundo ponto que eu queria destacar, lembrando e valendo dizer que eu não tenho a menor pretensão de abarcar todos os espectros daquilo que pode constituir o pensamento obsessivo. Até porque não só o pensamento obsessivo, mas como todos os outros temas que a gente vem lidando e tratando até aqui, eles se interpenetram, eles se atravessam um no outro. De modo que muitos vão perguntando: Felipe, é possível ter depressão e medo? É possível ter culpa e ansiedade? É possível? Sim, tudo isso se conjuga, tudo isso vai se misturando. Portanto, justamente nesse caminho de a gente analisar uma comorbidade, um entrelaçamento sintomático, né, no modo como se desdobram essas funções, esses funcionamentos dentro da gente, uma outra característica muito interessante que a gente poderia chamar a atenção em relação ao processo obsessivo é que ele está sempre, quase que necessária e inextricavelmente relacionado com a ansiedade. Com a ansiedade. Tá aí, a ansiedade é um dos temas que eu seria óbvio se eu afirmasse que é uma das situações mais frequentes dentro de um consultório de psicologia. E a ansiedade, ok? Conjugada com uma dificuldade crônica de confiar, sobrecarregando o eu com uma responsabilidade quase que exclusiva de se manter e se bancar, sem delegar e confiar em mais nada, nós já estamos começando na direção, já estamos começando a andar na direção de praticamente todas as receitas cujo produto final é o pensamento obsessivo. Ah, Felipe, mas por que ansiedade? Ora, a ansiedade, basicamente, ela falando em termos assim básicos do que ela poderia significar, a ansiedade nada mais é do que o sofrimento antecipado por aquilo que ainda não aconteceu. É quando a pessoa vicia o seu campo cognitivo de raciocínio em relação à realidade, sempre pela via da antecipação. E a sua imaginação, pelo modo como ela tenta prever e construir hipóteses sobre o futuro, vai se intensificando tanto que a própria imaginação vai desencadeando uma sensação de realidade. E aquilo vai ganhando uma espécie de concreção, sobretudo nas emoções. E inconscientemente as emoções vão correspondendo às imaginações, como se aquilo que está na imaginação, de fato, fosse ocorrer de acordo com o que a pessoa está imaginando. Isso daí é a arquitetura básica dinâmica da ansiedade. Agora, por que a ansiedade, assim como a desconfiança, elas caminham na base do pensamento obsessivo? Porque o pensamento obsessivo ele é algo que ocorre majoritariamente na imaginação, nos pensamentos.
lidando com hipóteses, lidando com possibilidades, aventando-se alternativas imaginárias acerca até de desdobramentos possíveis, reais, mas que de fato ainda não aconteceram. E que, no mínimo, existe uma probabilidade de 50% de não acontecer. Mas pelo modo como a pessoa se entrega àquela imaginação, tudo nela, as emoções, as sensações, começam a corresponder como se aquelas imaginações fossem a realidade. Nisso, pensamentos obsessivos e ansiedade praticamente se combinam, se misturam. Então, seguindo ainda na linha de tentar decifrar a arquitetura dos pensamentos obsessivos, uma das coisas que frequentemente a gente tem que observar é que um primo, quiçá irmão de primeiro grau da desconfiança, nada mais é do que a insegurança. E a insegurança move também, habita também a raiz daquilo que, conjugado com outros elementos, tende a produzir os pensamentos obsessivos. Ora, só que antes de a gente se desdobrar do porquê a insegurança fica lá na raiz, cabe a gente perguntar, ora bolas, o que de fato consiste o pensamento obsessivo? O pensamento obsessivo, ele é aquele tipo de pensamento que faz convergir praticamente todas as suas funções psíquicas para trabalharem e funcionarem na direção de um tema só. O pensamento obsessivo, ele reduz o campo perceptivo, sensorial da pessoa a apenas um tipo de preocupação. É um tipo de pessoa que desenvolve uma verdadeira obsessão em relação à possibilidade, por exemplo, de ser assaltado. Quando, na verdade, quando ele sai na rua, ele está cercado de tantas possibilidades, das quais ele, às vezes, não faz a menor ideia. E não tem como fazer, sobretudo quando submetido à escravidão de pensamentos obsessivos, que levam a atenção dele, a percepção dele, a sensorialidade dele todinha a só caminhar tensa e preocupada com a possibilidade dele ser assaltado. Ou seja, o pensamento obsessivo, ele é uma hiperinflação da atenção seletiva, concentrada, que faz do campo perceptual e de pensamentos do sujeito um ambiente habitado por um tema só, ou por alguns temas mínimos, nos quais toda a visão de mundo, o pensamento da pessoa vai se afunilando naquela direção. E principalmente quando ele vai lidando com fatores abstratos, inicia-se uma verdadeira batalha mental que, se degladiando com as investidas daqueles pensamentos recorrentes, insistentes e asfixiantes, às vezes a pessoa passa pela situação, ela nem é assaltada, aquilo do qual ela estava insistentemente imaginando nem acontece, mas ela chega no final do dia com a sensação de que ela foi espancada, de que ela foi atropelada por um trator. Tal o desgaste energético produzido pelos pensamentos obsessivos. Os pensamentos obsessivos, eles possuem um magnetismo de atração, onde tudo na gente começa a funcionar na direção de compatibilizar e corresponder às demandas que aquela obsessão está operando ali na imaginação da pessoa.
E é aí que começa a entrar o X da questão. E é aí que a gente vai voltar a falar da insegurança como sendo um dos dispositivos que, associados como ingrediente a outros elementos, desemboca perfis de pensamentos obsessivos. Porque existem muitos perfis de pensamentos obsessivos. Existe o pensamento obsessivo panicado, amedrontado. Existe o pensamento obsessivo decorrente de culpa. Existe o pensamento obsessivo decorrente de insegurança. E o pensamento obsessivo decorrente de insegurança, ele se desdobra, por exemplo, em ciúmes neuróticos. Em ciúme. Um ciúme neurótico, o ciúme doentio, patológico, ele dificilmente, ou eu praticamente poderia até afirmar que quase que impossível de um ciúme neurótico surgir sem estar associado a um processo obsessivo nos pensamentos do sujeito. Né? O processo de culpa. Ele produz na pessoa uma fragilização do ego diante daquilo que dentro dele o condena, que, consequentemente, leva ele a determinadas obsessões de insegurança. Porque, às vezes, a pessoa era até segura, mas depois da culpa ficou com o eu fragilizado e começou a entrar num processo obsessivo, numa espécie de medo do retorno. Medo de como aquilo pode se voltar contra ela. E ela começa a se calçar numa série de atitudes compensatórias, seja num exagero de simpatias, seja em certas atitudes defensivas, partindo do pressuposto até de como as pessoas estão olhando, deixando de olhar, se comportando, criando ilações que habitam apenas a mente dela, mas que vão associadas à modificação do olhar que foi contaminada pela culpa, gerando nela uma profunda insegurança, deixando seus pensamentos profundamente perturbados em relação a discernir o que é imaginação e o que é realidade do lado de fora. Porque essa é a agonia do pensamento obsessivo intenso. A pessoa fica o tempo todo, meu Deus, isso está na minha cabeça? Não, isso está acontecendo. Não, isso aqui deve ser da minha cabeça. Não, mas não é da minha cabeça. Aquele fulano me olhou assim. Não, aquele fulano me olhou assado. Não, mas esse fulano aqui, você vê assim, não, mas olha só, ele agiu assim, ele agiu assado. Olha, isso é agoniante. E aí sim, vem as perguntas óbvias. Felipe, você acha que o pensamento obsessivo pode estar associado com depressão? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Principalmente quando a pessoa já tem convicções na própria consciência, orientada para a autodepreciação, para a desvalorização, possivelmente em relação a valores que ela absorveu lá na primeira fase da vida. E quando passa por um evento que, de uma certa forma, confirma para ela aquilo no qual ela acredita sobre ela mesma, aquilo desata dentro dela pensamentos obsessivos. Porque é como se os fatos tivessem dado argumentos para os medos mais obscuros dela, dos quais ela não elaborou, mas, pelo contrário, ela vive em estado de fuga desses medos. Então, como são medos que ela nunca resolveu, quando algo do lado de fora meio que realiza, meio que se associa, meio que direto ou indiretamente confirma aqueles medos, dispara os processos obsessivos, porque aí fica a consciência tentando contra-argumentar em relação às investidas das sensações inconscientes, e é essa luta, é esse embate que produz o produto final dos pensamentos obsessivos. E é aqui que vai entrar um grande X da questão. Porém, antes de entrar no X da questão, eu creio que
Eu estou falando aqui, obviamente, num nível muito conceitual, porque a ideia é justamente desenvolver a ideia, para que cada qual, no seu respectivo exemplo, na sua respectiva situação, possa ir se identificando com aquilo que eu falo. Porém, eu vou citar aqui alguns exemplos só para a gente poder ter uma ideia da coisa, né? Para a gente poder ter uma ideia de como que isso se personifica na nossa situação, no nosso dia a dia. Todo pensamento obsessivo, ele precisa de um motivo por trás dos quais ele justifica a sua operação. Sim. Às vezes é um pavor visceral do qual a pessoa simplesmente se entregou e serviu durante a vida inteira e jamais houve qualquer tipo de argumento que pudesse ponderar aquele pavor, aquele medo, aquela insegurança. E aí nisso vai ser essa certeza que vai acabar funcionando como pilar central daquilo que possivelmente lá no futuro, se conjugando com outras experiências, desencadeará o processo obsessivo dos pensamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que observou durante a infância traições extremamente traumatizantes dentro de casa, dando exemplos, o pai trair a mãe sistematicamente, e numa situação horrorosa, e a mãe, de uma certa forma, negociando com aquilo, cedendo aquilo, permitindo aquilo, tolerando aquilo, o que no final das contas contribuía para traumatizar ainda mais aqueles que indiretamente participavam e observavam isso, geram em certas pessoas um desejo crônico, encravado, incrustado dentro dela, de que se eu me relacionar, eu não quero de jeito nenhum passar por esse tipo de coisa, passar pelo que a minha mãe passou, tolerar o que a minha mãe tolerou, ou me relacionar com alguém do tipo como meu pai, que fez o que fez com a minha mãe. E aí, mantendo esse tipo de pavor em relação à possibilidade desse tipo de experiência acontecer com ela, é uma pessoa que, dependendo do desdobramento da vida afetiva dela, do que ela observar no comportamento do marido, aquela insegurança mal resolvida em função do que ela observou, vivenciou, ficou traumatizado, e ela seguiu vida adiante sem resolver aquilo e entender que aquilo dizia respeito à história dos pais e não dela, ao se deparar com certas situações dentro do relacionamento, ela começa a entrar num processo neurótico de profunda insegurança. E aí começam os ciúmes. E os ciúmes começam a gerar confrontações, e as confrontações começam a gerar conflitos, crises, e em nome daquela segurança não resolvida, inicia-se o processo dos pensamentos obsessivos. Porque, de uma certa forma, ela até consegue visualizar, sim, ela até consegue visualizar muito daquilo que sejam as desconfianças dela. Mas, por outro lado, algo não consegue, a contento, chegar como um argumento à altura para silenciar aquele fortíssimo assédio do inconsciente, com inúmeras razões e sensações, mobilizando ela na direção de estar sempre preocupada com a possibilidade de ser traída. Isso pode vir em decorrência de um trauma vivido no passado, isso pode vir em decorrência de uma culpa não resolvida, relativo até ao que a pessoa possa ter feito, e aí ela entra num estado paranoico como reatividade àquilo que ela fez, porém seguiu vida adiante sem se perdoar. Portanto,
a grande questão do pensamento obsessivo é que, na medida em que ele se impõe de uma maneira extremamente intensa, invasiva e atordoante, a tendência do eu é parar de fazer frente àquilo, ceder e se entregar. Porém, naquilo que o eu se entrega, aquelas sensações vão entorpecendo os sentidos e o discernimento da pessoa, onde tudo nela parece que vai sendo orquestrado para ler e traduzir a realidade em torno dela e dentro dela, meio que na direção de confirmar as suspeitas obsessivas que ficam se passando pelo pensamento dela. Veja o caso, por exemplo, de uma pessoa com pensamentos obsessivos paranoicos, patrocinado por uma insegurança que fora cultivada na relação com um pai extremamente tirânico, ameaçador e autoritário, levando aquela pessoa assim, a introjetar aquela insegurança de uma tal maneira que o oposto compensatório da insegurança nada mais é do que a agressividade. E aí a pessoa pega uma determinada causa considerada nobre, como, por exemplo, defender a minha família, e em nome dessa causa ele esconde, na verdade, uma insegurança não resolvida, em função de um passado não elaborado numa relação complexa e negativa com o pai, com a figura do pai. E aquilo começa a provocar nele uma verdadeira obsessão, onde naquilo em que ele se sente inseguro com determinadas pessoas ao redor dele, se entregando para esse processo obsessivo, a pessoa começa a ver chifre em cabeça de cavalo, começa a ver cabelo em casca de ovo, e aí tudo ao redor parece que vai confirmando as suspeitas, mas se a pessoa trouxer as suspeitas delas sob o crivo da realidade, ela vai perceber que tudo não passa de questões e percepções subjetivas. Como, por exemplo, pessoas que vão ficando tão paranoicas que ela... Mas, Felipe, eu tinha certeza, eu cheguei no local, a pessoa estava me olhando assim. E olha, ela estava de capuz, ela estava com uma jaqueta assim, assada, eu cheguei, pá. E aí chega um momento, aí eu pergunto, não, mas peraí, ela te falou alguma coisa? Ela se manifestou? Não, Felipe, mas nem precisava, ela não precisava se manifestar, ela ficava em silêncio, e assim, Felipe, ela me olhava assim, ela me olhava assim. Ora, tudo parece, as interpretações todas vão convergindo para a direção da obsessão. E quanto mais a pessoa vai abraçando a obsessão como verdade, aquela obsessão vai gerando nelas um sentimento e sensações correspondentes àquilo que ela está abraçando na mente dela. E é aí que muita gente se precipita sem fundamento. É aí que muito relacionamento termina, porque fica extremamente sufocante com os ciúmes doentios, patrocinados pelos pensamentos obsessivos, dos quais o eu, não conseguindo enfrentar, resolveu ceder, e aquilo que outrora era obsessivo se tornou a medida de verdade. E se tornando a medida de verdade, os comportamentos já começam a ser compulsivamente direcionados a atender aos apelos da obsessão. Aí a pessoa não pega mais ônibus, porque para ela não existe mais a possibilidade de ela não ser assaltada. É praticamente uma certeza de que ela vai ser assaltada se ela pegar o ônibus. Aí a pessoa termina o relacionamento porque ela por elas, entendeu? Aquilo lá foi uma traição, Felipe. Foi uma traição. Eu tenho certeza que foi uma traição. E de repente, todo aquele relacionamento não passou de um espetáculo de especulações, confusões e discussões, dos quais a coisa em si nunca foi comprovada.
Enfim, poderíamos crivar aqui de exemplos na direção do como se desdobram os pensamentos obsessivos, sobretudo na intimação de perfeição. O perfeccionismo, ele está aí como um dos ingredientes, tal qual a insegurança, tal qual a culpa, conforme já demonstramos aqui rapidamente. O perfeccionismo também, ele está como um dos ingredientes que, conjugado com os demais elementos, desembocam em processos obsessivos. Isso porque, pelo modo como a pessoa internalizou as vivências que ela teve no passado, pelas cobranças que ela recebeu e pelas interações que ela estabeleceu, o eu dela assumiu a crença e a convicção de que ela precisaria corresponder de maneira perfeita e sem margens para crítica às exigências estabelecidas do mundo externo para com ela, como forma de inconscientemente se afastar da possibilidade da rejeição e do desamparo. E aí, uma vez se estabelecendo o perfeccionismo, a pessoa entra numa verdadeira batalha de autocobrança, invocando para si responsabilidades que, na verdade, não são suas. Entrando num processo extremamente amedrontado de favorecer a si mesmo em detrimento do outro, porque o outro precisa sempre vir em primeiro lugar em relação a si mesmo. E esse processo de cobrança, onde a pessoa começa a tentar batalhar em relação a essa convicção mais central do qual ela abraçou lá atrás, gera uma verdadeira obsessão. Porque mesmo quando ela age de acordo com uma consciência saudável, parece que as emoções comunicam a ela como se ela estivesse transgredindo um pecado capital. E é aí que está o X da questão. Aventando todos esses exemplos, eu não quero entrar nem aqui na casa do transtorno obsessivo compulsivo, tá? Isso daí daria tema para uma outra live. O transtorno obsessivo compulsivo está muito dentro do que a gente está falando. E numa prévia bem rápida aqui, o transtorno obsessivo compulsivo, vamos dizer que ele é um subproduto dos pensamentos obsessivos. Isso porque a investida de determinados pensamentos se fazem, às vezes, tão agoniantes que as pessoas desenvolvem certos comportamentos rituais para amenizar as investidas daquelas obsessões dentro dela. E aí começa a fechar-se o ciclo daquilo que caracteriza o transtorno obsessivo compulsivo. Mas, enfim, a gente entraria num outro universo que, no momento, eu vou preferir nos concentrar aqui. Nosso tempo, nossas primeiras meia hora aqui já se passaram, mas eu queria antes, rapidamente aqui, uma vez, agora depois de ter aqui problematizado a questão, né, eu queria rapidamente refletir acerca, e aí? Pensamento obsessivo é isso daí, passa pelo que você falou, Felipe, realmente se desdobrou, mas e aí? E para lidar com o pensamento obsessivo? Falando de maneira resumida, daquilo que daria para escrever um livro em relação às múltiplas faces e possibilidades que isso se poderia desenhar, o segredo de se lidar com o pensamento obsessivo, falando de maneira, repito, bem resumida e simplória, é não lutar contra o pensamento obsessivo. Só que não lutar contra o pensamento obsessivo não é equivalente de dizer deixar o pensamento obsessivo correr solto. Não. O pensamento obsessivo primeiro precisa ser detectado. Sim. Porque existe muito pensamento obsessivo que nem sequer foi interpretado como tal ainda. Sabia? Existem pessoas que ficam estressadas do nada,
botam a culpa em Deus e o mundo e mal sabem que aquele estresse é decorrência de pensamentos obsessivos, de funcionamentos excessivos dos quais ela não consegue se desvencilhar. Tem pessoas que perdem a noite de sono, desenvolvem insônias e colocam a culpa em Deus e o mundo, mas não conseguem perceber que isso tem a ver com o motor que ligou aqui e não consegue desligar. Tem pessoas que têm alterações abruptas de humor, se tornam extremamente irritadiças, mas também colocam a culpa em Deus e o mundo, mas não identificam que aquelas alterações de humor são em decorrência de pensamentos obsessivos, pelo modo como elas vão contingenciando os pensamentos e as emoções dela. Então, o primeiro passo é a gente identificar os temas que se desdobram numa verdadeira obsessão, numa verdadeira hemorragia de pensamentos, convergindo todas as nossas funções psíquicas a se afunilarem num tema só. Isso primeiro precisa ser identificado. Depois que isso for identificado, o segundo passo é começar a desenvolver um trabalho no eu de não mais acreditar nas sensações e pensamentos. E aí vai entrar a recomendação do que eu estava dizendo, que pensamentos obsessivos, a gente não pode lidar com eles lutando contra eles. Porque lutar contra eles é uma batalha fadada ao fracasso. Porque toda vez que você parar para conversar com um pensamento obsessivo, meu amigo, minha amiga, você pode ter o argumento mais iluminado que seja. Você retroalimenta a obsessão. Você pode até parar para orar em relação àquilo. Você alimenta a obsessão. Se a gente identifica como pensamento obsessivo, pelo menos quando a pessoa trata comigo, eu digo para ela até parar de orar sobre aquilo. Aquilo precisa deixar de ser um tema para ela. Aquilo deixando de ser um tema para ela vai dar a ela uma sensação terrível de que ela está perdendo o controle. Mas ela precisa suportar essa sensação de que ela está perdendo o controle, porque ela precisa se habituar com uma sensação muito mais pertinente com a verdade da realidade de como as coisas são, de que, na verdade, nós nunca tivemos controle de nada. Só que ela vai precisar se adaptar a isso, porque como ela se iludiu durante tanto tempo de que ela precisava ter o controle de tudo, é absolutamente compreensível de que se deparar com a possibilidade de não ter o controle de alguma coisa, vai ser desconfortável. Mas ela vai ter que se adaptar a essa nova modalidade de interação com a realidade. Portanto, o pensamento obsessivo não suporta o nosso descaso com eles. Só assim a gente vai, aos poucos, amenizando os pensamentos obsessivos. Ok? Gente boa, eu teria muito a falar, já extrapolei o tempo, falo pelos cotovelos, mas espero que tenha sido o suficiente para dar uma ideia acerca da coisa. Eu queria agora abrir o espaço para poder ler aqui as interações. Ler aqui as interações de vocês acerca de dúvidas, depoimentos, falas, interações, e queria que vocês ficassem à vontade. Eu estou vendo, e eu posso estar aqui enganado, mas teve muita gente que foi entrando aqui na meiuca. Mas mesmo assim, fique à vontade para perguntar, para trazer as suas questões acerca no que diz respeito a esse assunto, o que você pensa sobre ele, sua opinião, suas dúvidas, ao que ele pode estar vinculado, que a gente vai tentando aqui, na medida do possível, interagir. Então, eu vou estar compartilhando o meu olhar aqui agora com o meu dispositivo móvel, que é onde eu consigo ir aqui visualizando as mensagens conforme elas vão chegando. Ok? Vamos fazer isso?
Caso não tenham mensagens ou não tenham interações, eu posso até dar aqui uma prolongada e uma continuidade na reflexão. Se deixar, eu viro a noite falando aqui. Mas vamos lá. Eu vi por alto aqui que teve algumas interações, então eu vou dar uma olhada aqui só para a gente interagir. Afinal, essa é uma das finalidades principais aqui dessa nossa atividade. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma primeira interação da minha amiga Gabriela Veras, a Gabi. Olá, Gabriela. Boa noite, querida, viu? Obrigado aqui novamente pela sua participação aqui com a gente, ok? Eu tenho meu amigo Osvaldo Costa. Olá, Osvaldo. A gente se falou pelo WhatsApp. Espero que você tenha lembrado de mim agora. E se você achar interessante, achar que deva, se te fizer bem, quero que você sempre fique à vontade aqui, acompanhando, interagindo, e se achar por bem, e desejando, até divulgando, tá? Obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Eu tenho a minha amiga Inês. Olá, Inês. Boa noite, querida. Obrigado aqui pela sua presença, viu? A minha amiga Nelma, sempre aqui acompanhando, sempre presente, é uma das amigas que eu vejo bem frequente aqui. Olá, Nelma. Amiga querida, beijão, viu? Obrigado aqui pela sua participação. E aí vem aqui um comentário da minha amiga Gabriela. Tenho uma questão familiar que ainda não está resolvida. Tenho pensamentos negativos diários que a qualquer momento vai vir à tona todo o desentendimento familiar. Quando o telefone toca, nem quero atender, porque já penso que vai ter problemas. Tenho fugido do assunto consciente, mas preciso dessa fuga para alcançar outros objetivos. Mas os pensamentos são persistentes. Minha amiga, interessante isso que você está falando. Todavia, uma das grandes notícias não tão alvissareiras que Freud trouxe a partir da psicanálise, e isso dito e consciente por ele mesmo, era de que ele veio anunciar a grande desvantagem para o homem moderno ocidental de que ele não era o senhor da sua própria casa. De fato, minha amiga, nós não somos os senhores da nossa própria casa. Até antes da psicanálise e da estruturação da psicologia, como ela o é estruturada agora, havia uma presunção de que nós consistíamos apenas da nossa própria consciência. Mas foi a partir da psicanálise e dos desdobramentos da psicologia que se entendeu que, para além da consciência, existe uma dimensão chamada inconsciente, e que produz demandas sobre a nossa consciência. Essas demandas ali produzidas, elas vão, de alguma forma, condicionando, aprisionando e atormentando o eu na necessidade de dar atenção a essa demanda. Só que, por outro lado, o eu, na nossa consciência, possui inúmeros objetivos. A gente tem metas, a gente tem planos. A gente pensa em correr atrás disso, a gente calcula uma coisa dessa maneira, outra coisa daquela outra maneira. Agora, no que diz respeito às demandas do nosso inconsciente, é muito perigoso a gente deixar pendências. Porque se a gente não para pelos avisos que o inconsciente lança, pré-anunciando o acúmulo e possível futura erupção daquele conteúdo, será a própria erupção que, querendo ou não,
interromperá e, quem sabe, até desconstruirá por completo as possibilidades dos planos conscientes que a gente estava fazendo. Portanto, minha amiga, eu não detenho os detalhes e creio que não seria nem aqui a ocasião e a hora para tal, mas eu sou daqueles, minha amiga, que independente dos objetivos conscientes que a gente tenha, seria muito importante a gente dar ouvidos para as demandas do nosso inconsciente e que, nesse caso, estão se reproduzindo na forma de sintomas de pensamentos persistentes, obsessivos. Dar atenção a isso antes de se dar um próximo passo. Porque há de ser que parar para dar uma atenção a isso, você conseguirá minimizar muito mais os danos do que deixar a coisa correr por si e explodir espontaneamente. É como aquela analogia que Jesus fez acerca do homem que constrói a sua casa na areia e do homem que constrói a sua casa na rocha. Ambos constroem, mas dependendo do fundamento onde a casa está construída, ela não suporta a intensidade dos ventos, a intensidade da chuva e o alagamento dos rios. Portanto, para além de seguir adiante qualquer objetivo consciente, é bom a gente dar uma atenção para as premências daquilo que está funcionando inconscientemente. Porque se o que está funcionando inconscientemente já está se fazendo perceber pela consciência, pela via de alguns incômodos, minha amiga, então é sinal de que nós somos convidados a rever, ainda que conscientemente, isso nos conceda uma certa sensação de perda de tempo. Porque, afinal de contas, eu sou daqueles que acredito que nada acontece por acaso. É uma reflexão, é para pensar, só para ponderar. Vamos lá. Então, seguindo aqui adiante, vem a Gisele Reis. Gisele, a minha amiga Gisele. Olá, Gisele. Boa noite, querida, viu? Obrigado aqui pela sua participação, junto aqui com a gente. A Lorena também, sempre participando, sempre ativa. Obrigado, viu, Lorena, pela sua presença, querida. A minha amiga Neide Siston. Olá, Neide, obrigado aqui pela sua presença. Boa noite, querida, fica super à vontade. Tem também a Isis é a minha cunhada. Olá, cunhada, obrigado, querida, viu? Dessa vez chegou na hora, que bom. Espero ter tido um bom proveito aqui. A Norma, que eu conheci há pouco tempo. Ô, Norma, espero que você esteja por aqui, viu? E aí eu tenho a Gleice Reis também, amiga querida. Olá, Gleice. Boa noite, querida, viu? Boa noite. Obrigado aqui pela sua participação e interação aqui. A Ana Carla. Boa noite. Finalmente consegui, agora que saí do trabalho. Puxa, Ana, eu me sinto prestigiado de ver até o seu esforço, de saindo do trabalho, já se logar aqui para participar junto, viu? Eu fico muito feliz, obrigado, espero que possa ter um bom proveito. E aí eu venho aqui, tem eu passei algum? Não, acho que não. A Simone Coelho, uma outra amiga querida também, sempre muito frequente aqui. Boa noite, querida, consegui pegar um pouco, que bom. Qualquer coisa depois, Simone, vai ficar gravado aqui na fanpage, tá? E aí vai ser só voltar lá e assistir, espero que seja de bom proveito. Lembrando também, tá, gente, que se Deus quiser, daí para as próximas semanas, eu vou estar abrindo um canal lá no YouTube e vou estar armazenando todos esses vídeos lá. Acho, inclusive, que vai ficar mais fácil de encontrá-los, tanto quanto vai abrir um canal a mais para divulgação desse trabalho, tá bom? Mas assim que acontecer, eu vou anunciar aqui, a gente vai se falando, tá? A Gisele Braga, olá, Gisele.
Manda um abraço para o meu amigo André Camelo, né? Manda um abração para ele. Obrigado, viu, querida, por você estar aqui presente. Felipe, boa noite. Maravilha o tema de hoje. Jamais imaginaria que tem relação com ansiedade e culpa. Como potencializar nosso eu para nós mesmos e como descansar a nossa mente. Ok. Na verdade, bem, eu vou traduzir, viu, Gisele, como tendo sido uma pergunta que você me fez aqui no final da sua fala, ok? Como potencializar o nosso eu para nós mesmos e como descansar a nossa mente. Veja, Gisele, são perguntas que eu acho muito pertinentes. Esse potencializar o eu, ele vai seguir muito na direção do princípio enunciado por Paulo, o apóstolo, quando ele disse lá em 1 Coríntios, é quando eu sou fraco que então eu sou forte. Quer potencializar o eu? Assuma e reconheça a limitação do eu de lidar com certas forças. Esse é o primeiro passo. Parece até um paradoxo que eu estou dizendo. Porém, esse é o caminho. Porque lembre o que eu disse lá atrás. Lutar contra o pensamento obsessivo é uma luta fadada ao fracasso. Seja ele na forma de culpa, seja ele na forma de ansiedade, seja ele na forma de insegurança, seja ele na forma de autocobrança. É uma luta fadada ao fracasso. Porque ele se alimenta dos nossos argumentos na direção dele. Por isso é que se conscientizar de modo adequado em relação à melhor maneira de se lidar e de se desarticular as mecânicas do pensamento obsessivo é o eu reconhecer e assumir a sua própria fraqueza. Porque, na verdade, o pensamento obsessivo, a gente só vence não lutando. Não lutando. É com o nosso descaso. Mas para isso, para se dar esse passo, você precisa primeiro detectar que certos pensamentos e sentimentos que sobrevêm até você com tanta intensidade, por mais que envolvidos e recheados daquilo que aparenta razão e sensatez, estão cumprindo uma função obsessiva, ansiogênica, disfuncional. Isso precisa ser identificado. Isso precisa ser reconhecido. Porque enquanto isso não for, enquanto no fundo você der razão para a obsessão, enquanto no fundo você dizer é verdade para a ansiedade, isso inevitavelmente vai funcionar dentro de você. Então, o primeiro passo para aquilo que você me perguntou aqui sobre potencializar o eu, é o eu ter a consciência da sua própria limitação. Sabendo identificar que aquilo que supostamente tem razão e é sensato, opera dentro de você na forma de ansiedade e obsessão. E precisa ser alvo da surdez do seu eu. Precisa ser alvo do nosso descaso em relação a isso. E precisamos confiar. Agora, por outro lado, uma das formas de a gente descansar a mente, sugiro cada um de vocês, principalmente aqueles que já se entendam profundamente viciados naquilo que como é que é aquele rapaz, o Augusto Cury, né, chama de síndrome do pensamento acelerado. Aqueles que já desenvolveram aí essa mecânica, um exercício muito interessante para você conseguir descansar a mente tem a ver com aquele novo conceito que agora está se formando aí de mindfulness. É um termo em inglês que significa consciência plena, que é quando você atrai a sua atenção
para, por exemplo, a sua respiração. Depois, quem desejar maiores detalhes, entra aí no YouTube, entra no Google, digita aí Mindfulness e dá uma olhada em textos, você vai ver uma série de sugestões de exercício. Uma delas é você poder já criar pequenos espaços de meditação durante a semana, onde você atrai, fecha os seus olhos, atrai a sua atenção só para a sua respiração e começa a exercitar o controle da sua atenção para se concentrar só na sua respiração. A princípio, tenta fazer isso por uns 5 minutos. Parece que é fácil, mas não é fácil, não. Principalmente para quem já está envolvido aí nessa síndrome do pensamento acelerado, o negócio é muito complicado, né? Então, na medida do possível, começa com 5 minutos, depois passa para 10, mas não é para ficar olhando para o relógio, não. Coloca o celular para despertar. Porque você precisa passar aquele momento só se concentrando na respiração. Faz isso 2, 3 vezes por semana. De preferência de manhã e às vezes antes de dormir. Para você começar a trabalhar na direção de exercícios para assumir a direção e a administração dos seus pensamentos. Ok? Uma sugestão para se pensar. E aí vem a minha amiga Neide. Tenho pensamento realmente obsessivo. Às vezes perco o sono e não consigo controlar. Sei que esta luta um dia vai ter fim. Ok, Neide. Neide, eu particularmente conheço a sua história e a partir aqui até da sua fala, eu vou aproveitar aqui para dizer um aspecto interessante acerca dessa reflexão sobre pensamento obsessivo, sobre esses pensamentos recorrentes e insistentes. Gente, é preciso a gente entender, tá, que sempre depois de uma vivência traumática, seja relativo à perda de um ente querido, seja relativo à demissão de um emprego, ao término de um relacionamento, à briga com um ente querido, a um determinado desgaste numa sensação, pelo modo como aquilo contingencia a nossa subjetividade, é natural e não patológico uma certa decorrência de pensamentos obsessivos. Às vezes, é natural que a gente passe dias pensando naquilo, tendendo a pensar só naquilo. Dependendo do nível do agravo, é natural até que a gente, às vezes, passe meses pensando naquilo. Porque, nesse caso, pensamentos recorrentes seriam uma espécie de reatividade decorrente da alma machucada e que leva um determinado tempo para superar. Então, mais do que você tentar se exigir que isso cesse de imediato, você precisa entender se, de repente, esses pensamentos obsessivos não estão acontecendo em decorrência de um trauma recente, ok? Ou de uma vivência impactante recente. Logo aí, nós não estamos falando de algo patológico, nós estamos falando de uma reatividade circunstancial e que tende a ter o seu devido ciclo no processo de recuperação da própria alma em relação àquilo que ocorreu. Ok? Acho que esse ponto é importante para a gente frisar aqui na discussão acerca desse assunto. Tá? Então, vem aqui a minha amiga Gabriela, novamente. Meus pensamentos negativos têm um assunto focado. Geralmente assim. A obsessão, ela estreita os nossos horizontes. Uma situação familiar que ainda não consigo resolver, isso me tira o sono no meio da madrugada. Posso estar em meios a pessoas que estejam super bem, quando menos espero, estou pensando negativamente no assunto.
Minha amiga, você descreveu aqui realmente aquilo que caracteriza os pensamentos obsessivos. Eles vão atraindo para eles todas as nossas funções básicas do funcionamento subjetivo. E é terrível, porque vai gerando um desgaste emocional e psicológico muito grande. Porém, Gabriela, eu gostaria que você ouvisse uma ligeira reflexão que eu falei mais acima, respondendo à questão que você colocou mais acima dentro desse contexto aqui. Depois, quando você puder, mas é que eu acho que foi justamente na hora que o seu sinal sumiu e talvez você não tenha me ouvido. Mas depois pega aqui a gravação de novo e dá uma olhada, dá uma ouvida ali direitinho, que eu acho que pode, de repente, contribuir com uma possível reflexão, uma possível luz nessa situação. E qualquer coisa, depois a gente vai conversando sobre isso, ok? Aí vem a Isis, bem que poderia ter uma válvula para esvaziar a cabeça. Ah, é verdade, Isis. Eu costumo comentar muito com os meus pacientes. Seria muito bom se tivesse um controle remoto, né? A gente assim, ó, pum, quero parar de pensar nisso, pum, quero pensar em outra coisa, pum, quero passar a gostar disso, pum, não quero mais gostar daquilo. Aí eu não estaria nem trabalhando com psicologia, eu estaria trabalhando como revendedor de controle remoto da alma. Possivelmente eu estaria milionário. Mas, enfim, com a alma, com o nosso inconsciente, a gente só pode lidar indiretamente. E é um universo que, assim como o mundo exterior exige e demanda a nossa atenção, o nosso universo interior também exige atenção e interação com a nossa energia psíquica, com a participação ativa do nosso eu. Porque se a gente apenas se unilateralizar para o lado de fora, a gente se torna escravo e prisioneiro do nosso mundo interno. E se a gente só se unilateralizar para o lado de dentro, a gente se torna frágil, vulnerável, possivelmente escravo e prisioneiro para o lado de fora. Portanto, são duas dimensões que requerem da gente a participação ativa do eu. Entrando e saindo, e de preferência, encontrando pastagens. Mas esse movimento, ele precisa acontecer para que a gente viva em equilíbrio. Ok? Vamos lá. E aí vem a Gisele. Boa noite, meu psicólogo preferido. Oh, querida, obrigado pelo carinho, viu? Como ajudar uma pessoa com esse aspecto de comportamento? Como fazer a primeira abordagem a respeito? Gisele, o primeiro passo é a pessoa reconhecer que existe obsessão por trás das razões, que existe ansiedade por trás daquilo que ela chama de sensatez, de causa justa. Isso porque toda ansiedade e obsessão se escondem atrás de um pretexto que, para a pessoa, é algo extremamente razoável, importante, contra o qual ela não consegue contra-argumentar. Porém, ela precisa entender que, tendo aquele pretexto como justificativa, por trás daquilo opera toda uma engrenagem cujo produto final é o sofrimento da própria pessoa. Portanto, respondendo à sua pergunta, um primeiro passo é a pessoa reconhecer a obsessão e a ansiedade e a operação dessas engrenagens dentro dela. Quando ela reconhecer, aí vão ter os outros passos de não lutar contra isso, de desenvolver e exercitar a confiança e de todo um processo que vai convidá-la a conhecer o seu próprio passado e entender como certas coisas se desdobraram emocionalmente dentro dela. E aí a coisa vai se tornando mais ampla, né? Mais complexa. Ok? Meu amigo Osvaldo, obrigado. Valeu, Osvaldo.
A minha amiga Neide, este tema é meio louco, bastante, Neide. Psicodélico. A Gabriela, a colega Gisele colocou bem. Como descansar a mente? Vê lá, minha amiga, mindfulness. Para quem já visualizou a obsessão e, de uma certa forma, já desenvolveu um caminho de trabalho e elaboração desse processo, mindfulness é uma recomendação muito bacana para a gente descansar a mente. Porque você não pode pensar em descansar a mente sem antes tratar a raiz, sem antes dar atenção para o que o seu inconsciente está determinando. Porque, às vezes, o seu inconsciente está num timing diferente da sua consciência. A sua consciência está com a prioridade tal, mas o seu inconsciente está com outra prioridade. E conforme eu disse lá em cima, como Freud disse que a grande e desconfortável constatação da psicanálise de que nós não somos senhores da nossa própria casa, é porque é muito mais recomendável que a gente reveja os objetivos da consciência para poder dar vazão e atenção para o que o inconsciente está demandando do que o inverso. Sob pena do inconsciente ficar boicotando todos os objetivos da consciência. Ok? Aí sim, depois de dada a atenção para as demandas do inconsciente, aí a gente pode pensar em como descansar a mente. Porque senão a gente vai se ver podando a árvore pelos ramos, sem todavia mexer na raiz dessa árvore. Ok? E aí veio aí veio a Gabriela, estou na condução e perco o sinal, desculpe, ok, Gabriela. Depois tenta ver de novo, tá aqui, eu fiz uma interação bacana aqui sobre isso, ok? Aí a Gisele, puxa, travou aqui, poxa, que pena, Gisele. Qualquer coisa depois, volta lá de novo para tentar ver. Aqui também está travado, vou assistir depois. Ok, Lorena. Ih, travou geral. Mas depois, gente, assistam depois, viu? O meu amigo Marcelo Menezes. Fala, Marcelo, obrigado, viu, querido, pela sua presença aqui. Um grande abraço, amigão. Valeu. Aí vem a Caroline Ribeiro. Felipe, boa noite. Minha mãe Márcia está te mandando um abraço. Puxa, que bacana. Oi, Caroline. Tudo bem com você, querida? Um grande beijo para você. Manda um beijão para sua mãe. Um abraço grande. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando, viu? Poxa, um abraço aí para as suas irmãs também, para todo mundo. Que bom, eu fico feliz aqui com a presença de vocês. Fiquem sempre à vontade, viu? E o Evandro. Boa noite, Felipe. Estou de volta. Que bom escutar você. Ô, amigão. Quero poder, tão logo quanto possível, te dar um abraço, meu amigo, viu? Gente boa, é isso. Extrapolamos o nosso tempo regulamentar em quase 10 minutos, mas eu creio que tenha sido produtivo. Na verdade, eu torço para que tenha sido proveitoso para todos vocês, viu? E semana que vem, terça-feira, se Deus quiser, estaremos voltando aqui com um novo tema de live que possivelmente será anunciado a partir de sexta-feira, tá? E conto com a participação de vocês. E se entenderem por bem e perceberem o benefício que é gerado, peço que divulguem o máximo possível, sem medo de ser feliz, porque isso ajuda muito na intenção desse trabalho, que nada mais é do que tentar esclarecer, ajudar, interagir e levar esclarecimento para temas que às vezes são tão controversos e complicados, ok? Gente boa, tudo de bom para vocês, um excelente feriadão, aproveitem da melhor maneira possível e, se Deus quiser, até terça-feira que vem. Valeu, gente boa!